Olá, eu sou a Bárbara e essa é mais uma coluna do Pérolas do Streaming aqui para a página do YouTube do Levante 42. Hoje eu vou falar de Bill Murray. Bill Murray é um ator que ele teve a sua popularidade lá nos anos 80, né? Fez alguns filmes de comédia em paralelo, não chegava aqui muito pra gente, mas era do grupo lá, da galera da primeira geração do Saturday Night Live. Isso só veio chegar aqui pra gente no Brasil alguns anos depois, mas ele veio com um grupo aí de atores que começaram em Chicago, foram para Nova York, começaram esse programa lá, que é um programa talvez o maior que já existiu de comédia, né, que desponta desde então, já há quase 50 anos, vários humoristas nos Estados Unidos, né, e até mesmo Canadá, outros de língua inglesa, e que fez alguns filmes bastante populares na época, né, Caça-Fantasmas, O Feitiço do Tempo, né, que é o filme que está mais atual do que nunca aí na época de Covid, que é aquele que ele dorme e acorda sempre no mesmo dia. Os Fantasmas se Divertem, né, que é uma adaptação lá do conto de Natal do Dickens, né, uma atualização para os dias atuais, no caso dos anos 80. Esse é um filme que eu gosto muito dessa adaptação, entre outros, né, fez vários outros filmes bastante famosos, assim, na sessão da tarde, de comédia e tal. E aí nos anos 90 ele ficou meio, não sei, assim, caiu, saiu do gosto assim tão popular, me parece. E no início dos anos 2000 ele acaba sendo meio que redescoberto por um pessoal, que é a galera lá da Sofia Coppola, do Wes Anderson, né? O Wes Anderson vai fazer com ele o Rushmore, em seguida a Sofia Coppola faz com ele o Encontros e Desencontros, né? Que dá mais para pessoas da minha idade, mulheres e tal. Ficou um filme muito icônico, muito marcante da época, para quem tinha 20 e pouquinhos anos de idade. Esse filme, se fosse feito hoje, talvez de repente eu nem gostaria tanto, mas acabou sendo um dos filmes mais especiais de todos para mim, porque eu vi na idade certa, talvez, assim, né? Então, na época dialogou demais comigo, e todas as vezes que eu parei para rever o filme, eu acabo me emocionando e gostando, mas eu acho que é muito mais dessa lembrança minha, das sensações que eu sentia com 20 e pouquinhos anos de idade, passando por algumas angústias, apesar de nunca ter ido tão longe no Japão, mas talvez similares com a da personagem principal. Que nada mais é do que um tipo de alter ego da própria Sofia Coppola, né, que é um pouco mais velha do que eu, enfim. E aí ele desde então não parou de fazer filme, e teve um status assim de coach, né? Nunca chegou a ser um ator assim super sério, né? Nunca chegou nesse patamar de categorização, mas é um ator que geralmente escolhe bem os papéis. Ele tem um grande grupo de fãs, né, que são aficionados por ele, enfim. E tem alguns filmes dele no streaming. Não está, infelizmente, já teve em melhores momentos com filmes do Bill Murray pelos streamings. Não está o melhor momento de todos, mas eu consegui pescar algumas coisas entre a HBO Max, que está com os melhores títulos, em que ele está envolvido, mas não o maior número de títulos, mas os melhores talvez, a Netflix e a Amazon Prime Video, que são as plataformas que eu ando me concentrando, né? E aí me veio essa ideia de falar com ele, celebrá-lo, porque eu sou uma das fanzocas dele, porque eu, na verdade, vi que na HBO tava para sair um filme que é dos anos 80 dele e que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama O Fio da Navalha, que é uma refilmagem de um filme feito, se eu não me engano, em 1944, se eu não me engano, estrelado pelo Tyrone Power. Eu acabei não anotando essas coisas, mas esse Fio da Navalha é de 84, ele é dirigido pelo John Byron, que é um diretor que fez uns dramas assim na época, mas logo parou de filmar.
Não tem nada dele que me encante, assim, um diretor bem mediano. Mas talvez esse seja o grande filme dele, e foi a primeira investida no Bill Murray. Ele produziu, ele escreveu o roteiro, parece que ele escolheu esse diretor e eles maturaram essa ideia durante algum tempo e convenceram os estúdios, porque era a tentativa dele de entrar no mercado como ator sério. O filme, visto nos olhos de hoje, é muito bom. Talvez na época ele não tenha tido o sucesso merecido. Ele é um filme muito lento para os padrões da época. Como ele é uma refilmagem de um filme muito clássico, parece que o diretor quis, por alguma razão, manter uma fidelidade estética com o filme original. Talvez, eu não conheço o filme original, mas me dá essa sensação, porque ele é muito com uma cartilha mesmo dos filmes dessa época, dos anos 40 e 50. E aí eu não sei se nos anos 80 talvez isso tenha soado um pouco antigo. Isso me parece ser uma explicação, porque o filme é muito interessante. Essa adaptação é muito interessante, tem pontos muito bons, é bem filmado, não é assim, o melhor filme do mundo, em termos de filme, né, talento do diretor filmando, mas ele é super bem filmado, o roteiro é redondinho, o Bill Murray faz esse garoto, né, esse jovem, nem tão jovem assim, isso é meio esquisito, porque quando começa ele em teoria estaria bem jovem, e nessa altura ele já era um trintão, né, chegando até os 40, mas já era bem trintão. E ele se passa na década de 10 do século passado, e ele, às vésperas de ir para a guerra, ele mora em Chicago, vivendo ali. Ele tem 3 melhores amigos, um homem e 2 mulheres. Uma delas é a darling dele, né, que é a namorada de sempre, e que ele pretende um dia se casar. E vive ali no meio também quase de elite, assim, são famílias ricas ali, o núcleo familiar desses jovens. Ele já sabe que ele vai para a guerra, e aí são os dias que antecedem a guerra, você entende o relacionamento deles, a promessa que ele deixa com a namoradinha de adolescência, que ele vai se casar com ela. Fica bem claro que eles são 4 amigos desde a época de escola mesmo, quando eles eram crianças. E aí ele vai para a guerra junto com o melhor amigo dele, e a Primeira Guerra é muito traumática para ele, né? Ele quase morre, ele vê pessoas próximas morrendo, pessoas que ele tinha se afeiçoado morrendo, né? Na verdade, ele vai de socorrista dos Estados Unidos. A princípio nem era para ele lutar, pegar nas armas, mas quando o bicho começa a pegar lá, ele tem que pegar nas armas, tem que matar a gente. Um dos melhores amigos dele que ele faz lá acaba levando meio que um tiro por ele e morre. Isso faz ele reavaliar toda a vida dele, né? É um assunto, né, que tem vários filmes, assim, né? Depois, alguns anos, logo depois, de 84, acho que é 88, 89, né? Tem o Nascido em 4 de Julho, que aí é Vietnã e tal. Mas é isso, de que como alguém passa por esse trauma e volta, né? E de que maneira ele volta, né? Obviamente teve vários filmes antes disso e depois disso que contaram mais ou menos essa história. Tem de original que pouco se vê sobre a Primeira Guerra, né, em relação a esse tema. Tem bastante filme que se passa na Primeira Guerra, mas não me lembro de um primeiro filme que se passasse na Primeira Guerra, que é disso, do cara que volta e aí como é que fica. Então tem essa coisa da época, né? Quando ele volta, não é só os primeiros anos de readaptação dele, vão se passar 20 anos, então o filme vai lá até os anos 30 e pouquinhos, ele ainda não conseguindo ter se adaptado completamente. Isso é um diferencial. E o diferencial também dessa coisa do filme de amigos, né? Porque ele volta, a gente pouco vê da família dele, eu quase não vê nada, mas fica muito focado no relacionamento dele, como muda esse relacionamento dele com um amigo dele, que também foi pra guerra, mas emocionalmente não volta tão machucado, e com as 2 mulheres a que ele pretende se casar.
E a outra, que até rola ali um flertezinho também e tal, mas que ela já é prometida para um outro amigo e que acaba acontecendo também uma grande tragédia na vida dela, enfim. E ele volta para Chicago, não consegue se adaptar, pede um tempo para namorada, diz que vai para Paris, então tem todo esse momento de redescoberta dele. Ele vai para Paris, depois vai ser mineiro num negócio de mina na Inglaterra. Aí descobre, aí conversando com outro mineiro que gostava de ler como ele, tal, que parecia todo bronco e na verdade o cara gostava de ler, estudava e tal, já tinha viajado o mundo. O cara fala: ó, para, não gasta a tua vida aqui nessa mina e sai só dos livros, vai viver, aí manda ele pro Oriente, aí ele vai pra Índia, vai pro Tibete, tem toda lá uma reconexão com o sentido da vida. Não se casa com a mulher, mas ela acaba ficando muito presente na vida dele de qualquer forma. Enfim, aí não vou contar para não dar spoiler, mas aí vem os anos, aí ele volta para Paris, aí vem os anos 20 em Paris, aqueles anos loucos de Paris. Acontece o crack da Bolsa de Nova York também, que vai interferir na vida deles. Então é um filme quase épico, assim, ele tem 2 horas e tanto de duração. Bem nos moldes tradicionais desse tipo de filme norte-americano também, que conta esse tipo de história, né? Sei lá, dialoga também um pouco com Era Uma Vez na América, que se não me engano foi feito posterior também a isso, a esse filme, enfim, mas há outros anteriores também. É um filme que acabou ficando completamente esquecido, nunca tinha ouvido falar. Vi lá na HBO que ia sair, perguntei que raio de filme é esse, aí comecei a ler a respeito. Vi que tem muita gente que não gosta até hoje do filme, mas que ele, nos últimos anos, vem ganhado aí um status de filme que tem que ser redescoberto. E eu acabei virando desse time aí, que acha que esse filme tem que ser redescoberto, falado, colocado talvez aí num outro patamar de cinema, né? Não um grande clássico, imperdível, super bem filmado, mas certamente não um filme esquecível, como ele parece que estava nos últimos anos. O outro que eu quero... Aí, né, eu vi isso, fui lá procurar tudo que tinha de Bill Murray, assistir e reassistir vários filmes que estão nos catálogos. Nada tão bom como as 2 próximas coisas que eu vou falar. No final eu vou citar tudo que eu achei lá e que acabei revendo e vou dar em poucas palavras o que eu achei, mas quero me debruçar mais em outras 2 obras. Uma que também está na HBO Max e outra que está na Amazon Prime Video. A que também está na HBO Max, na verdade é uma minissérie chamada Olive Kinteridge. Ela é dirigida pela Lisa Kolodenko. Eu nunca sei se é Kolodenko ou Cholodenko, mas ela é uma diretora que tem ganhado nos últimos anos certos status em Hollywood. Ela fez um filme que foi muito bem falado, que na época eu até achei que foi falado mais do que merecia em termos de qualidade do filme, tá? Porque é um filme legal, interessante, mas não é um filme baita, cinema, assim, ultra, mega bem filmado. Mas é um filme que eu acho que já tem quase 10 anos e era um assunto que, né, hoje em dia a gente está falando de inclusão, da importância desses temas estarem cada vez mais mainstream e tal. E esse filme foi filme que chegou a concorrer aos prêmios, Globo de Ouro, Oscar, acho que de ator ou atriz ou roteiro, eu já não lembro mais, mas teve ali, foi falado nesse lugar. Enfim, o filme, acabei não falando o nome dele, mas é o Minhas Mães e Meu Pai, né? The Kids All Alright, em inglês. Que tinha essa coisa, né? Que era a história de um casal de filhos criados por 2 mães, né? Que é um casal de lésbicas, e resolvem ir atrás do pai biológico, que é o Mark Ruffalo. Já falei aqui que eu nunca sei dizer o sobrenome dele. E aí, nisso, 10 anos atrás, ou talvez um pouco mais, que é quando é esse filme, acabei não anotando aqui porque não é sobre isso que eu tô falando, né? Mas só para dar um panorama aqui, acabou sendo muito importante na época, né, esse filme ter sido lançado, e é um filme que só pelo tema consegue ser atual até os dias de hoje, porque a gente está dando 2 passinhos para frente, um para trás, né, em questão ao conservadorismo aí mundial e a certos preconceitos envolvendo entre eles a homofobia. Então é um filme que ainda continua sendo muito importante, apesar de não ser um grande filme, mas é direitinho, o roteiro é muito bem feitinho, é divertido, enfim, e ela é a diretora desse filme.
E aí, em 2014, alguns anos depois que ela dirigiu esse filme, ela vai fazer essa minissérie para HBO, Olive Kitteridge, que eu já tinha lido a respeito, mas eu nunca tinha parado para ver. Acabei parando para assistir porque me interessou, não sabia que o Bill Murray fazia. Enfim, é engraçado eu falar num vídeo sobre Bill Murray dessa série como destaque, porque a série tem mais ou menos um pouco mais de 4 horas de duração, porque são 4 episódios de 1 hora de duração cada episódio, um pouquinho mais de 1 hora de duração. E o Bill Murray aparece numa cena de 2 minutinhos no terceiro episódio e 2 cenas um pouco maiores no último episódio. Mas, ainda assim, eu achei a série incrível. E eu achei que eu tinha que falar dela aqui. E aí quero aproveitar logo esse momento que a gente está falando de Bill Murray. Independente de Bill Murray, não. Ela é com a Frances McDormand, né? Que é talvez hoje uma das maiores atrizes, se não a maior atriz viva, né? Chegou e, na minha opinião, até passa ali patamar de Meryl Streep e tal. Ganhou o Oscar, né? No último ano por Nomadland. Ela é a rainha da série total, principal, a ultra protagonista. É a história de uma mulher, uma vida comum de uma mulher, que ela tem na família dela, dos pais, histórico de depressão. Ela consegue se identificar que ela é deprimida, mas ela vem de uma educação tradicional cheia de preconceitos, então ela sabe que ela é deprimida, mas ela não acha certo que ela tem que se tratar, buscar um analista ou coisa parecida, mas ela sabe que ela tem que prestar atenção com isso, porque o pai dela se suicidou. E aí isso ela faz buscar um casamento careta, seguro, com um cara que é um doce de pessoa, bom mesmo, de bom coração, que super otimista, que sempre quer ver o lado bom das coisas, que trata as pessoas naturalmente bem, mas é o elo fraco da relação, porque ela não é nada disso, ela não consegue ser nada disso, ela é durona, pragmática, não tem muito humor, não consegue ser educada com alguém simplesmente por ser, pragmatismo, e se a pessoa faz alguma coisa errada, ela fala logo, e se ela não gosta de alguma coisa, ela fala logo, então ela acaba ficando uma pessoa muito difícil de conviver. E ela tem um filho, e esse filho vai crescer por conta disso com alguns problemas psicológicos, e ela se identifica com outras pessoas que têm problemas similares com ela na cidade, e é nesse momento, inclusive, que ela consegue ter algum lugar mais humano ali no tratar o outro, porque só quem vive de viver normal, assim, né, ter sua vida, seu casamento, tentar ser feliz, ela meio que despreza isso e consegue ser muito cruel com esse tipo de pessoas que vivem apenas burocraticamente e acham sem motivo nenhum que a vida é bela e vale a pena. E acompanha 25 anos da vida dessa mulher. A gente vê ela envelhecendo. Ela começa com ela já na meia-idade, com um filho adolescente, e a gente vê ela envelhecendo. E assim, é duro, é triste, mas é uma série com uns diálogos excelentes, com umas interpretações excelentes. Os outros principais é o Richard Jenkins, que é um ator que não é muito celebrado e que é maravilhoso, que faz o marido dela, o Harry. Tem a participação do Peter Mullan, que é outro baita ator, que ele faz um papel ótimo no Top of the Lake, que eu já falei aqui quando falei de Jenny Campbell. Tem um filme com ele irlandês, se eu não me engano, chamado Hector, que ele faz um sem-teto e a gente acompanha o dia a dia dele procurando abrigo e tal, que ele é incrível, o Peter Mullan. Enfim, ele tá nessa série, ele tá muito bem também, como um pretendente, quase amante dela, que não fica muito claro se é ou não era, e tem um final assim meio... Enfim, gente, é lindo, assim. E aí eu li a respeito, eu fui ficando um pouco de medo conforme eu ia vendo, porque todo mundo falava que era muito triste, deixava deprimido, era triste demais, e assim, eu vi, é triste, mas não achei deprimente, porque no final ele dá um sopro de esperança, de certa forma, sabe? Ele dá um sopro de esperança na vida, na gente continuar, dá um sopro de esperança... da gente ter empatia com todo tipo de gente, inclusive com pessoas como a Olive. E o Bill Murray acaba fazendo um papel que ele só aparece na reta finalzinha
mas que vai ajudar lá num ponto a personagem principal a achar uma certa redenção. Então é interessante, porque o papel dele é super pequeno, mas é super importante. Ele tá mandando muito bem nesse papel também. Sério, assim. Enfim, né, o Bill Murray, todo tipo, do fio da navalha, que era pra ser o papel sério dele, e nesse que a série toda vai num tom que não há brecha pra humor, ele chega, né, no fio da navalha, só tragédia acontecendo e de repente tem uma brecha ali para humor. E esse também, quando ele chega, é os únicos momentos, inclusive, da série inteira que talvez você consiga dar umas risadinhas, assim, né, porque essa coisa autodepreciativa que ele tem mesmo, né, a gente acaba achando gozado, assim, rindo dele, uma forma de rir dele, que eu acho que, assim, ele faz aquele tipo de papel que você acaba rindo dele, quando na verdade você tá rindo das próprias desgraças, né? Ele tira isso. Eu acho que em todos os filmes tem isso. Todos os filmes que ele faz tem essa categoria aí. E aí, por último, para eu falar um pouco mais, depois eu listo os outros filmes que dá para encontrar com ele que estão pelos streams, é o Flores Partidas, do Jim Jarmusch, que é um filme de 2005, esse tá na Amazon Prime Video. Me lembro quando eu vi esse filme, esse também saiu lá mais ou menos na época do Encontros e Desencontros, né, 1 ou 2 anos depois, enfim. Eu amei o filme, eu vi no cinema mais de uma vez, depois eu revi em DVD, e aí eu fui ver, é complicado isso, né, quando você gosta demais de um filme e vai rever, porque eu adoro o Jarmusch, ele é um dos meus diretores, sem dúvida, favoritos. Ele tem uma maneira de filmar o tempo das situações, o tempo das pessoas, e achar a problemática ali do filme, o conflito do filme na maneira que ele distende esse tempo. E o Flores Partidas continua fabuloso em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me peguei pensando em algumas questões assim que eu não gostei tanto. Porque o filme conta a história de um cara meio sexista mesmo, né? Ele já é quase idoso e é solteiro, e dá para perceber muito rápido como ele trata as mulheres. Começa logo com a companheira dele bem mais nova indo embora e falando como ele não liga para ela e tal, e que ela não consegue dar conta. E aí logo em seguida chega uma carta na casa dele de uma dessas mulheres que ele teve caso há algum tempo, dizendo que ele tem um filho com ela, que tem 19 anos, e que o filho está indo encontrá-lo, e ela não assina. E ele fica muito curioso para saber quem é a mãe. Ele não sabe se o filho vai aparecer ou não, e ele fica muito curioso para saber quem é a mãe. E aí, com a ajuda do vizinho dele, que é o papel interessante lá, do Jeffrey Wright e tal, mas que eu também fiquei com uma certa questão de como é construída aquela família, como é romantizado ali, aquele núcleo familiar dele com a mulher, e a mulher cuida de casa, eles têm 5 filhos, eles são super felizes, enfim. Mas tudo bem. É ainda um personagem muito interessante. Ele coloca a pilha, na verdade, do Bill Murray listar todas as mulheres que ele teve um caso há 20 anos atrás, né, se o garoto tem 19, e correr atrás delas. E aí o filme vira meio que um road movie, onde ele atravessa, vai para vários estados encontrar 4 mulheres, na verdade. E aí, dentro da construção dessa expectativa dele, desse tédio dele, do que ele de fato está procurando ao fazer isso, no meio tem uns sonhos que ele tem, onde ele recapitula de uma maneira bem do inconsciente o encontro que ele já teve e outras imagens que aparecem ao longo do filme. As partes de sonho são bem espertas, até são rápidas, assim, não tem grande tempo, mas é muito interessante como entra na narrativa. O Bill Murray está fabuloso. As mulheres que ele encontra são atrizes assim que o Jarmusch escalou muito a dedo, e certeiramente, porque a Sharon Stone, a Jessica Lange, a Frances Conroy, que é uma atriz que eu adoro e que nos últimos anos, especialmente na televisão, e porque ela envelheceu, ela tá com uma cara estranhíssima, então ela tem pego alguns bons papéis em séries e filmes de terror, mas que eu acho que é uma atriz que é muito melhor do que isso, inclusive, e foi ótima ver ela um pouco mais nova. Eu não lembrava que ela fazia esse filme. A Tilda Swinton, né, celebrada Tilda. Enfim, são as 4 mulheres que ele teve caso no passado e que ele vai encontrar.
O filme, assim, hora nenhuma, o filme sempre mostra que é ele que é o patético do lugar. Ele que, pela inabilidade mesmo dele de construir relações, de manter relações, ele que não conseguiu e etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, a maneira que mostra as mulheres eu achei muito caricata. E eu fiquei na dúvida se é simplesmente um olhar daquele personagem, ou se é um olhar objetivo do Jarmusch, entende? Eu assistindo, nunca tinha me incomodado esse tipo de coisa, mas dessa vez assistindo ao filme, quase me incomodou. As atrizes estão excelentes, elas constroem essas personagens muito, muito bem. Mas ainda assim, tipo, a Sharon Stone faz lá uma mulher que não quer muito envelhecer, ainda continua toda bonitona, toda gatona, toda gostosona, se vestindo como jovem, e ela tem uma filha muito jovem, adolescente, e aí ela coloca o nome da filha de Lolita, e a filha não se segura e fica querendo seduzir ele de qualquer maneira, e ela não vê ou finge que não vê enquanto ele tá dentro da casa dela, sabe? Umas coisas assim. Aí a Jessica Lange, que era, na época que eles saíram, uma advogada excelente, maravilhosa, ela virou comunicadora de animais de estimação e ela atende animais de estimação com problemas de comunicação com seus donos, tipo cachorro e gato. E a maneira, assim, eu não acredito nesse tipo de profissional, ok. Mas a maneira como filma ela sendo isso é muito jocosa, me pareceu, sabe? E aí todo o elenco é ótimo, né? E aí a que faz a secretária dela é a Chloe Savini, e aí fica lá meio subentendido de que de repente elas têm um caso, e aí é quando ele entende que ela não vai falar com ele, então sabe, não, já que ela gosta, agora gosta de mulher, sabe? Tem uns códigos ali que me transpareceram que não me soaram tão bem. Adoraria saber o que vocês acham, quem viu e quiser rever, quem ainda não assistiu. Mas ainda assim é um filme muito bonito. A construção é muito, muito bem filmado, naquele jeito de Jarmusch, índio, de filmar. A construção do personagem do Bill Murray é excelente, ele tá maravilhoso, talvez é um dos melhores filmes que ele como ator esteja mesmo. E tem os seus momentos de emoção, você consegue sentir o tédio dele e se emocionar com ele sendo dessa maneira, com esse tédio dele você consegue se emocionar com ele. Na época a gente já falava que era meio que o anti-encontros e desencontros, isso era visto de uma maneira boa, e por mais que na época eu tenha amado Encontros e Desencontros, eu via o Flores Partidas e via como uma antítese de Encontros e Desencontros, mas também como uma forma boa. Porque eu entendia que Encontros e Desencontros era um filme meio de mulherzinha, assim, sabe? Mas agora só me pareceu um filme, talvez, do Jarmusch com um certo olhar machista, sabe? Posso estar errado. Talvez, preciso de mais tempo para pensar e talvez para rever ele depois, mais tarde. Mas se você viu, me diga aí o que você acha. E aí, já falei pra caramba, então para finalizar, tem na Netflix o Rock em Cabul, que é um filme do Barry Levinson. É divertido, não é um filme bom, mas é divertido, é uma comédia que ele faz um empresário decadente musical, um olheiro, né, que descobre talentos e aí ele tem a oportunidade de levar um talento dele para cantar para as tropas no Afeganistão. Lá ela tem um ataque de medo, foge com o dinheiro dele e tal, e ele se vê no Afeganistão sem dinheiro nenhum. E aí ele descobre uma cantora de lá e resolve que vai levá-la para o equivalente ao American Idol de lá, que não pode mulheres, então ele tem que passar por convencer as pessoas que vão aceitar uma mulher cantar. Então assim, só dando a sinopse, o filme é muito divertido. Muito não. Ele é divertido, passa com uma boa sessão da tarde, mas talvez, assim, para os dias atuais também tenha os seus certos problemas, né? Éticos mesmo, de como é que o cara vai falar disso lá, porque fala de uma maneira super superficial, né? Não é aprofundado todas essas questões, apesar de ser interessante, de repente daria um bom mote para fazer até um filme com humor, mas um pouco mais sério, mas não é. Enfim. Mas é um filme que dá para dar umas boas risadinhas.
Na Amazon tem o St. Vincent também, de 2014, e o Moonrise Kingdom. O Moonrise Kingdom ele faz em 2012 com o Wes Anderson, que é um filme que é uma graça, eu adoro. Esse eu até poderia me estender mais aqui, mas talvez, eu não sei, é um filme muito pop. É um filme do Wes Anderson que talvez seja dos mais vistos, né? Mas eu acho que talvez é muito pop para ser pérolas, não sei. Vamos ver se mais pra frente eu me animo de falar dele. O St. Vincent é uma bela sessão da tarde também, que ele faz um vizinho velho, rabugento, que se vê obrigado a cuidar do filho da vizinha e acaba se afeiçoando a ele. Então é uma trama que não tem nada de original, tem vários filmes de sessão da tarde que a trama é mais ou menos essa, mas esse tem, em termos de roteiro, alguns poucos diferenciais, além de ser o Bill Murray, que é sempre divertido. Eu acho que isso já é um belo diferencial se você gosta dele. Ainda na HBO Max tem o Tootsie, que é um dos meus filmes favoritos da vida, e esse eu quero um dia parar pra falar realmente dele, por isso que eu nem menciono. De 82, ai meu Deus, como é que é o nome do diretor? Pollock. Sidney Pollock. É isso, né? Bem, se tiver errado vai estar certo aqui. Cara, Tootsie é muito maravilhoso. Tootsie ainda quero falar aqui melhor. Mas esse vídeo foi Bill Murray, foi sobre O Fio da Navalha. Assista, vale a pena. Não é o melhor filme que você vai ver no mundo, mas é muito, muito, muito interessante. Ainda mais se você gosta de filmes que se passam nessa época, anos 20, de filmes que abordam um pouco a Primeira Guerra, de filmes sobre a amizade. Vale bastante. Sensível, tem seus momentos que dá pra emocionar. O Oliver Kinteridge, que de todos de hoje eu acho que é o mais imperdível de todos, ele só vai aparecer rapidinho, mas é uma das séries mais bonitas que eu já vi, de verdade, então vale muito a pena. E o Flores Partidas, que é do Jarmusch, eu adoro o Jarmusch, mas confesso que tem certos filmes que às vezes, vendo na época errada, talvez tenha sido isso. Quero saber o que você acha, me conta. E me espera aqui, daqui a 2 semanas, vem me ver de novo. E se você ainda não viu o vídeo passado do Clint Eastwood, ele acabou ficando com poucas visualizações. E eu achei que ele tá tão legal. E os filmes ainda estão na HBO. Então, se você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o Clint Eastwood, que foi o passado, vai lá, assista. E veja os filmes, não perca os filmes dele que estão na HBO, por favor, os filmes que eu falo lá. Especialmente o Richard Jewell, tá? Richard Jewell, sempre falo meio errado o nome dele, meu inglês tá ficando cada vez pior. É isso, gente, até daqui a 15 dias. Tchau!